Antes de passarmos para o terceiro capítulo, eu peço a você clique no like e deixe seu comentário para que esse vídeo chegue a mais pessoas que possam acompanhar a leitura junto com a gente. Capítulo 3. A ocasião faz o padrão. Esforço vão, indivíduo nenhum pode ir de encontro à época em que nasceu. O tempo é um rio que leva ou que afoga. Nele se nada, nele ninguém manda. Os grandes homens de que fala a história foram os que entenderam bem seus tempos. Não amanhece porque o galo canta. O galo é que canta porque amanhece. Imre Madate, a tragédia do homem. Posso eu ter uma carreira em que a sorte tem seu papel? A circunstância favorável, sim. Ela sozinha não é suficiente. A sorte, isto é, a circunstância, a ocasião, a chance é essencial, mas não exclusiva. De nada adianta ela aparecer se eu não tiver o movimento, a inclinação, a orientação, a tendência de seguir naquela direção. E de nada adianta eu tomar determinado rumo se não tiver competência para lidar com aquela circunstância. De que me vale, se músico sou, achar um violino Stradivarius na rua, se não sou capaz de extrair uma nota afinada daquele instrumento? Vale também um exemplo na direção oposta. Recentemente foi criada a denominação filósofos pop para expressar o fenômeno de profissionais dessa área ocupando cada vez mais espaço na mídia. Qual a circunstância que levou a essa condição? O mundo digital que amplificou numa dimensão magnífica ideias que já se tinha, com as quais já se lidava em sala de aula, quando a internet passou a fazer parte da forma efetiva no cotidiano das pessoas. Muitos já estavam prontos, é claro, que foi necessário fazer alguma preparação para se navegar com mais desenvoltura nesse mundo digital. Mas uma série de variáveis foi se agregando à cultura digital, a redes sociais, a presença nos demais veículos de comunicação, a nova geração tomando conta com certos conteúdos no YouTube, ainda que muitas vezes pirateados. O que aconteceu com a filosofia nos últimos 10 anos? Ficou mais banal? Em algumas situações pode-se dizer que sim, mas ela coincidiu com uma nova geração que cresceu nos últimos 20 anos usando com total desembaraço as plataformas digitais e também com sentimentos de isolamento e percepções de inutilidade ou de superficialidade trazidos à tona pela tecnologia. Como antídoto a essa banalidade, a filosofia, com sua aura histórica de lidar com conteúdos profundos, vinha sendo propagada por professores que também são bons comunicadores e, como já era em sala de aula, encontram na internet, na televisão, no rádio, seu território de expressão. Foram vários fatores que coincidiram para criar essa situação. Insisto nesse ponto porque essa coincidência, aquilo que incide junto, está ligado à sincronicidade. Os gregos cultivavam duas expressões para se referir ao tempo cronos, no sentido de passagem ou contagem do tempo, e kairos, para indicar um momento oportuno, aquele em que algo relevante acontece. Há 20 anos seria o mínimo inusitado ter um professor de filosofia como comentarista de rádio ou ocupando uma bancada de telejornal para analisar fatos do cotidiano. Isso é resultado de situações afortunadas. Essa ideia de fortuna, de origem latina, também aparece na conhecida cantata cênica Carmina Burana, de 1935, do compositor alemão Karl Orff, 1895 a 1982. Seu movimento mais famoso é justamente o Fortuna.
em que Fortuna Imperatriz Mundi faz alusão à sorte que dirige os destinos à vida do mundo. Isso é muito forte para nós. A ideia de sorte em vários idiomas, assim como a noção de fortuna, está ligada também àquilo que é fortuito, que acontece por acaso, pouco a pouco, no mundo da Renascença. O termo fortuna passou a indicar o conjunto de bens. Apesar de não ser a explicação nem ser explicável, há várias tentativas de decifrar o que é a sorte ao longo da história. Pelo olhar metafísico, pode-se inferir que decorre da atenção de deuses ou de Deus. São forças com as quais eu me conecto ou sincronizo, gerando uma sintonia com o universo. Por exemplo, recuperando clássica narrativa porque Arthur conseguiu tirar a espada Excalibur, porque era o escolhido por quem? Pela Dama do Lago. Onde está a Dama do Lago? No lago. Onde? Lá no fundo? Você já viu? Não, porque ela não aparece para humanos. Outro exemplo. Na narrativa judaico-cristã islâmica, Moisés, no meio do deserto, ouve uma voz que o chama. Depara com uma árvore que pega fogo e não queima, chamada de sarça ardente, e ele pergunta: quem é o Senhor? A divindade responde de modo magnífico como concepção teológica: eu sou o que sou. Ponto. Talvez Moisés falasse: mas sou o que sou o quê? Eu sou o que sou. Ele só é. É um sujeito que não tem predicado. Quando se indica um predicado, há uma redução. Quem é você? Sou eu. O que você faz? Você vai excluir tudo o que você não faz. Eu sou o que sou. Sou todas as coisas. Por isso, a divindade judaica cristã islâmica é chamada de inefável, aquilo que não pode ser dito. E o que não pode ser dito, no sentido cristão, é aquele que não se captura pelas palavras. No sentido judaico, aquele cujo nome não pode ser dito. Fortuito é aquele que aconteceu sem uma provocação. É um fato não intencional. Muita gente conecta a ideia de fortuito com gratuito, e não é indevido, pois pode-se falar em antipatia gratuita, em simpatia gratuita ou de qualquer situação gratuita, aquele em que se recebeu algo de graça, sem nenhum tipo de preparação ou premeditação. A palavra gratuita faz bastante sentido porque a pessoa que recebe de graça é aquela que é engraçada. Isto é, que as forças sobrenaturais protegeram. Uma pessoa que nasce com a graça, até no sentido metafísico, é aquela de quem as forças superiores cuidaram. Ou, nos termos usados pelas religiões, aquela que as divindades ungiram, deram bênção. Abençoada é aquela que interiorizou o bem recebido, diferentemente do amaldiçoado. Aquele que foi abençoado recebeu de graça, portanto não apagou, mas foi agraciado com benefício. Existe uma conexão curiosa, porque no latim a ideia de graça é ser protegido, ser cuidado. Do grego antigo, a nação é charis, de onde vem, por exemplo, carisma. A ideia central na concepção de charis é que a pessoa foi abençoada, escolhida. Por quê? Não se sabe ao certo. Pode ser um atendimento ao pedido dos pais, ou alguma recompensa pelo mérito da obra ou da conexão deles. Ou, no caso das dinastias, não havia mérito e obra, era uma questão de sangue. Pode ser que a pessoa tenha sido escolhida por razões que a divindade não aclarou. Por que o indivíduo foi iluminado e outro não? Não se tem clareza, mas a percepção é que o escolhido tem uma missão, recebeu de graça um dom conferido pelas forças sobrenaturais. A pessoa carismática se diria
A pessoa carismática, se diria, é aquela que recebe a proteção. Por isso, ela fala bem, atrai pessoas, encanta quem está à sua volta. Ela tem uma aura protetora e boa graça que todos devem procurar. As pessoas que se sentem privadas dessa graça são as desgraçadas, aquelas que ficaram privadas de proteção, como a hiena Hard, do desenho animado Lip Hard, que vivia se lamuriando, ó céus, ó vida. E o melhor trecho desse bordão é o ó céus, que é uma invocação de forças que deixaram de cuidar. Quando as forças descuidam de alguém, tem-se o desastre. É quando ocorre a separação dos deuses ou dos astros. Quando se deixa de receber a graça, a desgraça se instala. O trabalho desgraçado, ó família desgraçada. A graça produz o encantamento, tanto que se diz, olha que família encantadora, mas que pessoa encantadora. Pode-se interpretar que desgraçado é aquele que tem pouca coragem, não no sentido de valentia, mas de força, de vigorosidade, de firmeza, de propósito. Quando uma possibilidade se anuncia, é preciso força e determinação para levá-la diante até que o objetivo se concretize. Os latinos caracterizam essa ideia do chamado como vocação, mas além da vocação existe a provocação. A ideia central é que, diante de uma situação desgraçada, a pessoa otimista, isto é, aquela que tem uma vitalidade mais exuberante, pensa: bom, valeu a experiência. Isso demonstra que ela procura algo engraçado dentro do desgraçado. Já a pessoa pessimista, aquela sem vitalidade de ação, enxerga a desgraça como ponto final. A característica do desgraçado é ser conclusivo. A pessoa que tem uma vitalidade maior entende o acontecimento desgraçado como etapa. Há uma diferença entre olhar a desgraça como etapa e olhá-la como conclusão. Aí é que entra a energia da coragem. E este foi só um trecho da nossa leitura de ontem. Curtiu esse conteúdo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também vai gostar de ler com a gente. Para acompanhar a leitura completa, clique aqui ao lado e lembre-se, todos os dias tem leitura nova aqui no canal. Te espero no próximo vídeo.